Você já se perguntou como foi a incrível jornada de Noé e sua família durante o dilúvio? Prepare-se para uma viagem fascinante através das páginas da Bíblia, enquanto exploramos os momentos de fé, desafio e triunfo na história de um homem escolhido por Deus para construir uma arca e preservar a vida em meio à destruição. Prepare-se para se emocionar e se inspirar enquanto mergulhamos nessa narrativa épica de sobrevivência, esperança e renovação. Não perca esta história extraordinária que nos lembra do poder do amor e da fidelidade divina. Assista agora e embarque nesta aventura inesquecível. No tempo de Noé, a Bíblia descreve uma época de grande corrupção e maldade. A humanidade havia se afastado dos caminhos de Deus e se entregado a uma vida de pecado e depravação. Em Gênesis 6 lemos: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Isso indica que os corações dos homens estavam inclinados para o mal constantemente, e suas ações refletiam essa inclinação. O pecado estava disseminado por toda parte, e os valores morais e éticos estavam corrompidos. A violência e a injustiça eram generalizadas, e as pessoas viviam para satisfazer seus próprios desejos egoístas, sem consideração pelos outros ou pelo que era justo para os olhos de Deus. A Bíblia também menciona que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, resultando em uma descendência corrupta e distorcida. Gênesis 6, de 1 a 4. Alguns estudiosos interpretam essa passagem como uma referência à interação entre os descendentes de Sete, que buscavam seguir a Deus, e os descendentes de Caim, que se afastaram de Deus e se entregaram ao pecado. Essa união pode ter contribuído para a deterioração espiritual e moral da sociedade daquela época. Além disso, a idolatria e a adoração a outros deuses eram comuns entre as pessoas, levando-as a se desviarem ainda mais do caminho de Deus e a se envolverem em práticas pecaminosas e abomináveis. No geral, o tempo de Noé era caracterizado por uma cultura de pecado e rebelião contra Deus. As pessoas haviam se afastado da verdadeira adoração e se entregado aos desejos da carne e aos impulsos pecaminosos de seus corações. Essa condição espiritual da humanidade foi o que levou Deus a tomar a decisão de enviar o dilúvio como um juízo sobre o pecado e uma oportunidade para um novo começo para a humanidade, através da família de Noé. De acordo com a Bíblia, os pecados da época de Noé entristeceram o coração de Deus. Em Gênesis 6 é dito que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esta passagem mostra a profunda tristeza de Deus ao ver a humanidade afastando-se de seus caminhos e entregando-se ao pecado. O fato de que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, Gênesis 6, indica a gravidade do pecado para os olhos de Deus. Ele viu a depravação dos corações humanos e a perversão de suas criaturas, e isso o entristeceu profundamente. Apesar do juízo que ele estava prestes a trazer sobre a terra através do dilúvio, Deus não tomou essa decisão de ânimo leve. Sua justiça exigia uma resposta ao pecado, mas sua misericórdia também estava presente, como evidenciado pelo fato de ele ter dado a Noé instruções para construir a arca e oferecer uma oportunidade de salvação para aqueles que se arrependessem. Assim, embora o pecado daquela época tenha provocado a tristeza e o pesar de Deus, sua resposta foi motivada por seu amor e sua justiça. Ele desejava restaurar a comunhão com sua criação, mas também exigia que o pecado fosse reconhecido e abandonado. Essa dualidade do caráter de Deus entre sua misericórdia e sua justiça é uma característica central da narrativa do dilúvio e reflete sua relação complexa com a humanidade ao longo da história. Foi então que Deus viu em Noé e sua família uma esperança para a humanidade. O chamado de Deus a Noé para construir a arca foi um momento significativo na história da humanidade. Deus escolheu Noé por sua retidão e devoção, e o chamou para uma missão grandiosa que teria um impacto duradouro sobre toda a criação. Em Gênesis 6 encontramos o relato detalhado do chamado de Deus a Noé. Deus viu a maldade da humanidade e decidiu enviar o dilúvio para destruir toda a vida sobre a terra. No entanto, ele também viu em Noé um homem justo, que andava com ele em comunhão e temia seu nome. Deus então falou a Noé e revelou seus planos para o dilúvio e a arca. Ele instruiu Noé a construir uma arca de madeira de cipreste, com dimensões específicas e compartimentos para abrigar os animais. Em Gênesis 6, Deus diz a Noé:
O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Essas instruções detalhadas mostram a seriedade do chamado de Deus a Noé e a importância da missão que ele estava prestes a realizar. Noé não apenas receberia a tarefa de construir uma arca para salvar sua família e os animais, mas também seria um instrumento da providência divina para preservar a vida na terra durante o dilúvio. Noé prontamente obedeceu ao chamado de Deus e começou a construir a arca, seguindo todas as instruções divinas com diligência e fé. Apesar do desafio monumental que ele enfrentaria, Noé confiava na palavra de Deus e na promessa de proteção divina. O chamado de Deus a Noé para construir a arca é um exemplo poderoso de como ele escolhe e capacita os seus servos para cumprir os seus propósitos na terra. Mostra também a importância da obediência e da fé na vida de um crente. Mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis, a arca construída por Noé, de acordo com as instruções divinas, era uma estrutura extraordinária, projetada para resistir ao dilúvio iminente e abrigar Noé, sua família e um par de cada espécie de animais durante o período de inundação. As características da arca eram especificadas por Deus para garantir sua funcionalidade e segurança. Em Gênesis 6, encontramos algumas das características da arca conforme reveladas por Deus a Noé. Ela seria feita de madeira de cipreste, um material resistente, e seria revestida interna e externamente com betume, uma substância impermeável, para protegê-la da água. Suas dimensões seriam impressionantes: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Além disso, a arca teria 3 andares, com compartimentos para abrigar os animais e armazenar alimentos e suprimentos para Noé e sua família. Uma janela seria construída no alto da arca e uma porta seria colocada em um dos lados. Essas características foram projetadas para garantir a segurança e o conforto dos ocupantes durante o dilúvio. O tempo necessário para a construção da arca não é especificado na Bíblia de forma exata, mas podemos inferir que foi um processo que demandou muitos anos de trabalho árduo por parte de Noé e sua família. Dada a escala e a complexidade da arca, bem como o fato de que Noé não tinha acesso às tecnologias modernas de construção, é razoável supor que a construção da arca tenha levado uma quantidade significativa de tempo e esforço. No entanto, Noé e sua família foram fiéis ao chamado de Deus e perseveraram na tarefa de construir a arca, confiando na promessa divina de proteção e salvação. Eles demonstraram uma fé inabalável ao obedecer às instruções de Deus e dedicar-se à construção da arca, mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos que enfrentaram. Essa história nos lembra da importância da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. O momento em que o dilúvio começou foi um momento de grande impacto e mudança para Noé, sua família e toda a humanidade. Conforme registrado em Gênesis 7, após Noé e sua família entrarem na arca e Deus fechar a porta, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Para Noé e sua família, este foi um momento de confirmação da palavra de Deus e da realidade do juízo iminente. Eles haviam obedecido ao chamado de Deus, construído a arca e entrado nela com fé e confiança, e agora testemunhavam a manifestação das promessas divinas. Noé, como homem justo e fiel, deve ter sentido uma mistura de emoções: tristeza pelo destino da humanidade pecaminosa, gratidão por ter sido preservado por Deus e confiança na providência divina para o futuro. Para o restante da humanidade, aqueles que haviam se entregado ao pecado e à rebeldia contra Deus, o dilúvio foi um evento terrível e aterrorizante. Aqueles que zombaram das advertências de Noé e se recusaram a se arrepender agora, viam o cumprimento das palavras do profeta. Eles testemunharam o poder destrutivo das águas do dilúvio, que rapidamente subiram e cobriram a terra, destruindo tudo em seu caminho. Para essas pessoas, o dilúvio foi um momento de desespero e desesperança, à medida que percebiam que não havia escapatória do juízo divino que haviam provocado com seus pecados. Suas esperanças e sonhos foram afogados pelas águas do dilúvio, e eles foram confrontados com a realidade de sua própria pecaminosidade e rebelião contra Deus. Em meio à devastação e à destruição causadas pelo dilúvio,
Noé e sua família foram preservados como testemunhas da graça e da misericórdia de Deus. Eles representavam a esperança de um novo começo para a humanidade, uma oportunidade para aprender com os erros do passado e viver em obediência e comunhão com Deus. O dilúvio foi um lembrete poderoso do juízo divino sobre o pecado, mas também uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus para com aqueles que o obedecem e confiam nele. O período em que Noé e sua família navegaram na arca foi um tempo de grande desafio e confiança na provisão e proteção de Deus. Conforme registrado em Gênesis 7 e 8, as águas do dilúvio cobriram a terra por 40 dias e 40 noites, e a arca flutuou sobre as águas. Durante esse tempo, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos estavam confinados à arca, juntamente com os animais que Deus havia enviado para serem preservados. Eles enfrentaram condições desafiadoras, incluindo tempestades, chuvas torrenciais e a incerteza do que aconteceria a seguir. No entanto, Noé e sua família permaneceram firmes em sua fé e confiança em Deus. Eles sabiam que estavam seguros dentro da arca, protegidos pelo cuidado divino, e aguardaram com paciência o cumprimento das promessas de Deus. Após 40 dias e 40 noites, as chuvas cessaram, e as águas começaram a diminuir gradualmente. Noé enviou uma pomba da arca para verificar se as águas haviam recuado, e eventualmente a pomba retornou com um ramo de oliveira, indicando que a terra estava seca. Finalmente, após mais alguns dias, a terra estava totalmente seca, e Deus ordenou a Noé que saísse da arca juntamente com sua família e os animais. Para Noé e sua família, esse foi um momento de alegria e gratidão pelo livramento que Deus lhes concedera. Eles testemunharam a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e experimentaram sua provisão e proteção de maneira tangível. Ao saírem da arca, Noé e sua família deram graças a Deus e ofereceram sacrifícios de adoração a Ele. Eles reconheceram o poder e a bondade de Deus em preservar suas vidas e prometeram viver em obediência e gratidão a Ele pelo resto de seus dias. Assim, o período em que Noé e sua família navegaram na arca foi um tempo de prova, fé e confiança em Deus, seguido pela alegria e gratidão pelo livramento e nova vida que Ele lhes concedera. Após meses de navegação sobre as águas do dilúvio, Noé, sua família e os animais finalmente alcançaram terra firme. O momento da chegada em terra firme foi um evento de grande importância e emoção, marcando o fim de um período de provação e o início de uma nova vida sobre a terra renovada. Conforme registrado em Gênesis 8, a arca finalmente pousou sobre as montanhas de Ararat, indicando que as águas haviam recuado o suficiente para permitir que a embarcação encalhasse. Esse foi um momento de grande alívio e gratidão para Noé e sua família, que haviam enfrentado tantos desafios e incertezas durante o dilúvio. Ao sentir a arca tocar terra firme, Noé imediatamente reconheceu o sinal da fidelidade de Deus e a resposta às suas orações. Ele sabia que havia sido preservado por Deus através do dilúvio e que agora estava sendo recompensado com a oportunidade de recomeçar e repovoar a terra. Esse momento de chegada em terra firme foi um testemunho poderoso da fidelidade e do cuidado de Deus para com aqueles que o servem e confiam nele. Noé e sua família reconheceram a mão de Deus em todas as etapas de sua jornada e prometeram viver em obediência e gratidão pelo resto de suas vidas, honrando o Deus que os havia preservado e lhes concedido uma nova oportunidade de vida. Esperamos que tenham sido tocados e inspirados pela incrível história de Noé e o dilúvio. Se você gostou deste vídeo e deseja receber mais conteúdos inspiradores como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, exploramos histórias poderosas da Bíblia e compartilhamos reflexões que podem transformar nossas vidas. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.